Hoje eu vou te ensinar a criar um cartão de visita no Illustrator. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e se você está chegando por aqui agora, já começa deixando seu like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Clica também no sininho das notificações para você ser avisado sempre que a gente publicar um conteúdo novo. Hoje eu vou falar sobre um tema que parece um pouco banal, afinal de contas, criação de cartão de visita, que é uma peça simples, parece uma coisa, meio bobinha até nesses tempos digitais, mas a verdade é que essa é uma peça ainda super importante para você poder trabalhar a sua prospecção e o seu networking. E eu vou te ensinar o passo a passo para você criar um cartão de visita para você poder arrasar nesse ano. Aproveita que o ano está começando, essa energia aí de conseguir muito cliente, muito job novo, então vamos lá, vamos se jogar para criar esse cartão aí. Vamos lá? Essa seria a arte do meu cartão de visita do Vetorizaí. É um cartão que tem frente e verso coloridos e a gente vai começar bem do comecinho mesmo, criando um novo documento. Vou fazer isso a partir dessa tela que vai aparecer para você como se você tivesse acabado de abrir o Illustrator, tá? Então eu vou vir aqui em criar e vai se abrir essa tela de diálogo onde a gente vai escolher as configurações do nosso cartão de visita. Para começar, o Illustrator já me oferece a opção de que tipo de arquivo eu vou criar. Se é um arquivo para web, para impressão, para filme e vídeo. E ele vai mudar essas configurações aqui da lateral de acordo com a opção que eu escolher aqui. Então, por exemplo, eu estou com o web selecionado, ele já vai trazer alguns presets de web, como 1920 por 1080. E aqui do lado eu vou ter configurações para a internet, por exemplo, as medidas que vão estar em pixels. Se eu mudar para impressão, ele também vai mudar os presets que ele vai me oferecer. Então ele está trazendo, por exemplo, carta, A4, ofício, e ele muda aqui a unidade para pontos. Nada impede de você trabalhar no espaço para impressão, mudando aqui, por exemplo, para pixels, mas isso não faria muito sentido, não é mesmo? Então eu vou mudar de pontos, que é a opção default que ele traz para mim, para milímetros. Mas se você quiser, você também pode trabalhar em centímetros. Eu sempre, para impressão, prefiro trabalhar em milímetros, mas é coisa minha. Na largura e na altura, eu quero um cartão na orientação paisagem, então eu vou colocar 90 por 50. Ele vai ter 9 por 5. E aqui eu já posso escolher a quantidade de pranchetas. Como eu quero frente e verso, eu vou colocar 2 pranchetas no meu arquivo. A última coisa que a gente vai configurar é o sangramento ou sangria. Então eu vou colocar aqui um sangramento de 5 milímetros. Se você não sabe o que é sangramento, você vai entender daqui a pouco o que é isso. Essa correntinha linkada, ela significa que todos os valores aqui do sangramento vão ser iguais, tá? Superior, inferior, esquerda e direita. Nesse caso, isso faz sentido, mas se você estiver fazendo, por exemplo, uma arte de um folheto, isso pode ser que você queira valores diferentes de sangramento para cada lado, tá bom? Mas aí já é outro assunto. Aqui em opções avançadas, a gente só vai dar uma olhada, não vai mexer em nada, mas como eu já escolhi o modo de impressão, ele já traz para mim cor semic, que é o Gamu para impressão, a qualidade dos efeitos, a resolução dos efeitos de impressão, a resolução dos efeitos de rasterização, como blur, sombra, que vai estar alta, 300 dpi, e pronto, tô com tudo configurado, vou dar criar. Beleza, gente, tô com as pranchetinhas aqui lado a lado. Se você quiser mudar a posição, colocar uma sobre a outra, como eu trabalhei, você pode vir aqui e arrastar uma para baixo da outra. Por agora eu vou manter desse jeito. Essa linha vermelha em volta da minha prancheta é justamente a linha do sangramento, tá? E como eu falei, vai ficar mais claro para quem não sabe o que é isso quando a gente estiver montando a nossa arte. Pronto, eu vou começar trazendo para cá o meu logo, então eu vou colar aqui. Vou selecionar com a ferramenta prancheta essa prancheta daqui para dizer para o Illustrator que é nessa prancheta que ele tem que colocar o logotipo e alinhar, né, que é o que eu vou fazer em seguida. E aí eu vou vir aqui em cima, tá, na barrinha de controle, e se essa barra não estiver aberta para você, é só você vir aqui em janela e marcar controle, e vou pedir para alinhar, tá? Antes eu vou vir aqui e vou escolher a opção de alinhar a prancheta. Quando a gente está alinhando coisas no Illustrator, a gente sempre precisa dar a referência, se é um objeto, se é a seleção ou se é a prancheta. Nesse caso aqui eu quero alinhar a prancheta e vou pedir para centralizar horizontal
e na vertical. E pronto, tá centralizado aqui. Já posso abrir aqui o meu painelzinho de camadas. Vou criar uma camada por baixo da camada do logo. Posso colocar aqui o nome dela, devo, na verdade, logo. E vou criar um retângulo aqui por baixo, tá bom? E vou pintar esse retângulo de amarelo. Vou pegar o conta-gotas, ferramenta conta-gotas que está aqui, e vou selecionar com o retângulo selecionado, eu vou clicar em cima aqui da cor amarela que eu quero. Vamos falar brevemente sobre sangramento. Sangramento é uma proteção que a gente coloca no nosso arquivo para que na hora que o carinha lá na gráfica for refilar o teu arquivo, for cortar o teu cartão de visita, não corra o risco de ter um filete branco, né? Então, deixando mais claro, se eu venho aqui e coloco esse retângulo do tamanho do meu cartão de visita exatamente, qualquer bobeada que o cara da gráfica der, né, qualquer sambada que o papel der na hora que ele for cortar esse cartão, vai fazer com que ele corte um pouquinho para fora e aí, como eu falei, você vai ter um filete branco no teu trabalho. Para evitar isso, a gente sempre que tem um fundo colorido, determina uma margem de segurança, né, para esse fundo vazar para fora do teu trabalho. Por isso é que tem o nome de sangramento, porque ele vai sangrar para fora dos limites aqui do meu cartão, da minha peça. Esse sangramento vai variar, tem gente que define 3 milímetros, eu prefiro definir 5 porque eu sou uma pessoa um pouco medrosa, não é mesmo? E eu acho que sempre é melhor a gente se cercar de seguranças, então eu gosto de um sangramento de 5 milímetros que me dá muita tranquilidade de que mesmo se o cara der uma resvalada, ele não vai pegar filete branco aqui por fora do trabalho. Então, gente, não adianta vocês definirem sangramento se vocês não fizerem isso aqui que eu acabei de fazer, que é fazer uma figura que realmente extravase os limites do seu trabalho. Isso é muito, muito importante. Beleza, tô com a frente do cartão pronta. Essa arte é uma arte simples de ser feita. Vou arrastar com Alt esse retângulo aqui pro lado e com o conta-gotas agora eu vou selecionar a cor aqui do roxinho, que vai ser o fundo do meu verso do cartão. Mesmo esquema, esse retângulo tem que alcançar aqui a minha sangria, beleza? E agora eu vou definir as minhas margens, as margens internas do meu cartão. Para isso, eu vou ativar o atalho das réguas, que é o Ctrl R, Ctrl ou Command R. E as reguinhas vão aparecer aqui, tá bom? Quero colocar essa régua usando como ponto de referência, ponto de partida, esse cantinho aqui superior esquerdo do meu cartão. Então eu vou vir com o mouse, o ponteiro do mouse aqui, nesse cantinho aqui, tá vendo? Vou clicar e vou puxar e arrastar as linhas, posicionando aqui no canto onde eu quero que a contagem da régua comece. E pronto, tá vendo? O 0 que estava lá no cantinho, ele passou para cá. Então, o 0 tá contando a partir daqui e o 0 tá contando a partir daqui, né? O 0 do eixo X e do eixo Y, para você que lembra das aulas de matemática da escola. Assim, eu vou poder agora puxar as minhas linhas guia e eu consigo olhar para cá, para a régua, e saber que se eu parar com a minha linha guia aqui, eu estou definindo uma margem interna de 5 milímetros. Eu acho um pouco pequena essa margem, então eu vou andar com ela mais um pouquinho, vou definir uma margem de 7, tá bom? Para quem está trabalhando com a tablet, isso aqui pode ser um pouco difícil, porque a tablet ela não dá muita precisão. Nessa hora talvez seja legal você usar o mouse, tá? Para evitar de dar uma pequena sambada e ficar com a linha no lugar errado. Vou fazer a mesma coisa, vou clicar aqui em cima da régua e vou arrastar para criar a linha guia agora na horizontal. E vou colocar a mesma medida de 7 milímetros para minha margem interna. Faz a mesma coisa com o outro lado e com a base. E estão definidas as suas margens internas, você não deve avançar dessas linhas que você mesmo estabeleceu para você. Um conselho importante é que você nunca deve colocar nada muito próximo da borda do teu trabalho, pelas mesmas razões pelas quais você deve ter uma área de sangramento aqui pro corte. Porque se você coloca uma informação importante, né, um telefone, alguma coisa muito aqui na beiradinha, tipo isso daqui, se o moço da gráfica, na hora de cortar errado, ele vai cortar um pedaço da sua informação. Você não quer isso, principalmente o seu cliente não quer isso. Então sempre trabalha com uma margem de segurança interna de pelo menos 5 milímetros. Me adiantei, já mexi na ferramenta de texto, vou pegar ela aqui novamente, então eu vou criar aqui, ela tá aqui, ferramenta tipo,
vou clicar aqui e vou arrastar para criar uma caixa de texto. Vou começar a inserir as informações do meu cartão. Lembrando que a gente tem um vídeo bem legal aqui no canal sobre dados variáveis em cartão de visita. Vou colocar o cartão aqui para você poder assistir. Então eu vou mudar a tipografia, né, para a tipografia que eu quero trabalhar. Vou mexer no tamanho, tudo isso nessa barra de controle aqui em cima, mas eu também posso abrir em janela, tipo a janela de caractere, que está aberta já aqui do lado. Então eu vou definir aqui o tamanho, né? Eu quero 16 pontos para o meu nome. Você pode mexer e vou mexer na entrelinha. Para essa entrelinha, você pode vir aqui novamente no painel de caractere e mudar aqui o valor, aqui do lado. Aqui é o tamanho, aqui é a entrelinha. Ou você pode, por um atalho, selecionar o teu texto, pressionar Alt ou Option no teclado e ir apertando as teclas de direção do teclado. Então você vai para baixo aumentando a entrelinha e para cima você vai fechando. Da mesma maneira, você pode mexer na entreletra ou no kerning, que é o espaço entre duas letras especificamente, com esse mesmo atalho. Então, se eu quiser mexer aqui, eu vou posicionar o meu cursor de texto entre as duas letras com quem eu quero trabalhar, vou pressionar Alt e vou mexer nas setas de direção para o lado ou para o outro lado, tá? Para apertar ou para... Se lembra que ajustar o kerning do trabalho é um carinho que você pode dar para o teu layout ficar mais profissional, mais bonito. Vou selecionar o meu texto, selecionar mesmo, né, com a ferramenta de texto. Vou selecionar aqui o conta-gotas e vou clicar em cima do amarelo para pintar o texto. Se você quiser ver como é que isso daqui tá ficando, você pode vir aqui em cima em exibir e pedir exibição de corte. No caso, eu criei um atalho personalizado para essa função, que é uma função super bacana que te permite ver o teu trabalho sem aquelas rebarbas, sem as linhas guia. Se você quiser ver um vídeo só sobre customização de atalhos, deixa um comentário aqui pra mim. Então, com o meu atalho Ctrl W, eu consigo ativar e desativar, tá vendo? E aí eu vou vendo o resultado aqui, como é que tá ficando o meu trabalho. Vou colocar aquela linhazinha que tá aqui embaixo, então eu vou selecionar a ferramenta linha, vou vir aqui embaixo e vou pedir para alternar o preenchimento com o traçado, para que eu tenha uma linha amarela e não, né, um preenchimento amarelo, e vou clicar e arrastar desse jeito aqui. Essa linha tá um pouco bruta, vou vir aqui em cima, vou colocar 0.4, mais fininha, e vou pedir para alinhar com a lateral aqui do meu objeto. Também tem um vídeo aqui no canal só te ensinando a alinhar objeto no Illustrator. O cartão também tá aqui para você poder ver. E pronto, vamos colocar agora o meu cargo aqui embaixo. Coisa importante que às vezes acontece, gente, a gente começar a trabalhar e esquecer de salvar o projeto. Então vamos fazer isso agora. Vou vir aqui em arquivo, vou pedir para salvar, vou escolher a pasta onde eu quero salvar esse projeto e vou dar um nome para o arquivo. E agora sim, agora a gente vai colocar o cargo. Então vou criar uma caixinha de texto aqui embaixo, que vai ser criada com as mesmas configurações do texto que eu acabei de criar. Vou escolher um outro peso e vou colocar um tamanho bem menor aqui de 7 pontos. Cuidado com a legibilidade do texto que vocês estão trabalhando. É legal sempre vocês imprimirem para verem como é que está ficando na mão da pessoa, tá bom? Isso é super, super importante. E vou colocar o meu cargo aqui, uma pessoa muito modesta, não é mesmo? Girl Boss, e pintar depois de amarelo. Depois você tem que vir aqui, dar um zoom, ajustar esses alinhamentos e esses espaçamentos. O Illustrator tem uma ferramenta de régua, mas eu confesso pra vocês um pecado, que eu não uso essa ferramenta quando eu tenho que ajustar tamanho de coisas assim, distâncias. Eu gosto de vir aqui e fazer retangulitos desse jeito, então você vai fazer assim e ajustar esses espaçamentos para ficar tudo bem bonitinho, tá? Sejam caprichosos, vai alinhar também um texto com o outro, para não ficar, né, tudo bagunçado. Isso é um trabalho de ajuste que tem que ser feito quando você está trabalhando, fazendo cartão de visita ou qualquer outra peça, né, de qualquer natureza. Vamos agora fazer a parte de baixo do texto. Então eu vou selecionar essa caixa de texto aqui, vou arrastar para cá, vou aumentar essa caixa. Isso aqui é um texto de área, que ele foi criado desse jeito aqui. Eu selecionei a ferramenta de texto, eu cliquei e arrastei. Por isso, eu consigo redimensionar minha caixa de texto sem distorcer o texto que está dentro. Se você só vier aqui com a ferramenta de texto e dar um clique, ele vai criar um texto de ponto, tá? E se eu quiser redimensionar, eu não vou conseguir desse jeito. Se você fez a sua caixa de texto assim, não tem problema. Você pode
transformar em texto de área, vindo aqui em tipo, converter ao tipo de área. E aí agora ele vai virar uma caixa que pode ser redimensionada sem distorção do texto. E aí eu vou colar aqui dentro as informações, né, de texto que eu tenho. Vou posicionar a minha caixa de texto aqui, segundo as margens que eu defini. Sejam neuróticos, deem um zoom bem grande e ajustem a posição dos objetos, tá bom? E pronto. Tá pronto o nosso cartão de visita. Agora, o que a gente tem que fazer é, além de depois que você imprimiu, viu que tá tudo certinho, tudo tá funcionando legal, a gente vai exportar isso daqui para impressão. Como eu faço isso? Eu tô preparando em breve para vocês, inclusive um vídeo que fala sobre como você exportar coisas no Illustrator, porque você tem vários caminhos, cada um vai servir para uma finalidade. Hoje eu só vou falar do modo de exportação para impressão. Então eu faço da seguinte maneira: esse arquivo ele vai ser exportado em PDF. Tá? A gente vai mandar um PDF para impressão. Então eu vou vir aqui, vou pedir para salvar uma cópia, vou escolher o tipo Adobe PDF. Vou manter marcado aqui tudo, né? Porque eu quero exportar as duas pranchetas. Se eu quisesse exportar apenas uma, poderia colocar aqui o intervalo, mas não é o caso. E vou mandar salvar. Vai se abrir essa caixa de diálogo que é super importante, que é onde eu defino as configurações do meu arquivo PDF que vai ser gerado. Aqui em cima, em predefinição de Adobe PDF, eu vou escolher a opção X1A e aqui em marcas e sangrias, eu posso vir e colocar todas as marcas da impressora e ele vai colocar várias marcas, barras de cores, informações com o nome do arquivo. Isso não é necessário, mas pode ser que você queira isso, né? Então é legal você exportar e dar uma olhada para ver como fica. Nesse caso, eu vou só escolher marca de aparagem, que é a marca de corte que vai estar posicionada aqui onde termina o meu arquivo, né? Você pode aqui do lado, inclusive, escolher a espessura dessa marca de corte, isso é uma opção super bacana que o Illustrator te dá. E aqui na sangria, eu vou pedir para usar as configurações de sangria do documento. Isso também é muito, muito importante, pelo amor de Deus. Para o que você está fazendo para olhar e ouvir o que eu vou falar agora. Se você não definiu configuração de sangria lá no início, quando você criou o arquivo, não adianta marcar isso daqui. Então, você precisa colocar manualmente qual o sangramento que você quer. Aqui no Rio a gente não fala sangria, a gente fala sangramento. Coloca aqui na munheca qual o valor que você quer. Como eu defini isso lá no início, né? Vocês devem lembrar, eu posso vir aqui e pedir para usar as configurações de sangramento do documento. E eu vou dar o salvar PDF. Ele vai dar um aviso padrão aqui que você pode pedir para não mostrar novamente, mas eu não recomendo que você faça isso. Acho que avisos são para serem lidos. E pronto, queridos, saí do Illustrator, vim aqui para a pasta onde eu salvei o meu PDF, vamos abrir para ver se tá tudo certinho, tá? E pronto, pessoal, tá aqui o meu arquivo PDF, vamos dar uma olhada se tá tudo do jeito que eu defini. Como eu falei com vocês, tá aqui o meu sangramento acontecendo bonitinho, do jeito que eu quero. E essa aqui é a marca de corte, tá vendo? Quando o cara for cortar isso daqui na gráfica, ou se eu quiser cortar isso daqui na mão, se eu imprimir, né, na impressora do meu escritório, da minha casa, e quiser cortar isso daqui com uma régua, com estilete, tá aqui a marca de corte para guiar o meu corte para tudo correr bem. Na segunda página, a mesma coisa, então tô aqui bonitinha, né, com todas as marquinhas, tudo funcionando direitinho. Pode mandar para a gráfica e pode ser feliz, tá bom? Tô vendo aqui que tem um problema de kerning aqui que tem que ser ajustado e é por isso que a gente nunca consegue gerar só um PDF quando a gente está finalizando o arquivo. Pelo menos eu gero vários, porque sempre vejo um problema, mas isso é assim mesmo. O importante é o trabalho no final ficar bom. Se você tá aqui olhando para esse telefone, eu já quero te convidar para entrar na lista de transmissão. Esse é o número da nossa lista de transmissão, que é um canal onde a gente troca ideia diretamente. Você pode mandar sugestão, você pode mandar dúvidas, então manda um WhatsApp com o teu nome para esse número para você poder entrar na lista. E além de poder mandar dúvida e sugestão, galera que tá na lista também recebe o vídeo da semana antes de todo mundo. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com seus amigos, compartilha com uma pessoa que você acha que possa gostar, que possa ser ajudada por esse vídeo. E claro, se você quer ter acesso ao arquivo aberto desse projeto que eu usei no tutorial para você poder estudar, apoia a gente no Padrim. As instruções para você poder ajudar estão aqui na descrição do vídeo, então vai lá, dá um confere e ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!